Alô, alô, estamos ao vivo. Uma boa noite para Aline, Emanuele Oliveira, Eduarda Bandeira. Pessoal que tá chegando aí, tudo certinho com o áudio, com a nossa imagem. Me dê esse feedback aí pra gente começar. Boa noite para Day Araújo, Iraci Lemos. Tudo certinho, pessoal? Com áudio e com a imagem. Então, é isso. Tô vendo aqui os coraçõezinhos subindo, quer dizer que tá tudo certo, né? Fala, Nutri! Seja muito bem-vindo a mais um programa aqui de segunda-feira do Zero à Prática de Consultório. Para você que está perdido, a gente está na semana de aquecimento para a imersão nutricionista de consultório. Essa imersão vai acontecer na semana que vem, dia 3, 4 e 5 de outubro, terça, quarta e quinta. E nesse evento online gratuito você vai aprender o caminho completo para se tornar uma referência em hipertrofia e emagrecimento, mesmo começando do zero. Certo, pessoal? E o tema da nossa live aqui de agora é como que nós podemos utilizar o percentual de gordura do nosso paciente para dessa forma estabelecermos o objetivo dele. Então esse é um tema, galera, que eu vejo que muitos nutricionistas não prestam atenção, né? Acaba se guiando muito pelo que o paciente fala durante a consulta e vocês vão entender melhor o porquê que isso não é a melhor estratégia, certo? Então, contextualizando aqui, começando aqui com um relato, né, que muitos de vocês ainda vão passar no consultório, é muito comum o nosso paciente ele chegar no consultório relatando que ele quer alcançar determinado objetivo. Pô, Igor, eu quero ganhar massa muscular, ou então eu quero emagrecer, eu quero ter definição corporal. Só que, Nutri, muitas vezes esse nosso paciente ele não tem total clareza de qual é o melhor caminho para ele naquele contexto, naquele atual momento. Então, isso acontece em grande parte das vezes, para não dizer a maioria, mas é comum um paciente, por exemplo, com alto percentual de gordura, relatar na consulta que ele quer ganhar massa muscular, que ele quer uma dieta para hipertrofia, que ele quer uma dieta com um superávit calórico, porque ele viu na internet que para ganhar massa muscular ele precisa seguir uma dieta com um superávit calórico. Sendo que para esse paciente, né, especificamente, uma definição corporal pode ser mais interessante, principalmente se ele já tem uma rotina de treino ativa. Então hoje a gente vai falar sobre isso na nossa live, como nós podemos estabelecer o objetivo da consulta do nosso paciente e por que que isso é importante. Retomando esse exemplo, digamos que o paciente ele chega para você pedindo uma dieta para hipertrofia com um superávit calórico e você prescreve essa dieta de superávit calórico mesmo esse paciente estando com um percentual de gordura mais alto. O que provavelmente vai acontecer? Esse paciente, seguindo o protocolo, ele vai ganhar massa muscular, só que ele também vai ganhar gordura. E se ele já tem um alto percentual de gordura, a chance dele ficar insatisfeito com o resultado, porque ele não está vendo aquela massa muscular que ele está desenvolvendo, é muito grande. Né? E nessa hora, ele vai atribuir parte dessa culpa a você, porque você prescreveu aquela dieta, ele seguiu aquela dieta, só que ele não está satisfeito com o resultado. Tudo bem? Então entende aqui como que o nutricionista também saber ter esse domínio em relação aos objetivos do paciente é importante. E se está fazendo sentido, galera, clica aí no coraçãozinho. Tá chegando uma galera aí agora, tá? Então a gente está falando sobre essa parte de definição de objetivos. E uma excelente maneira que nós temos, que nós podemos utilizar para definir o objetivo do nosso paciente é a partir da avaliação nutricional. Então, a gente vai fazer uma boa anamnese com o nosso paciente, nós vamos fazer a avaliação nutricional desse paciente e só então nós podemos definir esse objetivo, tá? Então, começando aqui com a nossa apresentação das imagens, o que é muito importante a gente entender é que na consulta nutricional, a autoridade é o nutricionista. Por que eu estou falando isso? Porque quando o paciente ele relata para você que ele tem um objetivo, só que de cara você já identifica que esse não é o melhor objetivo para ele, principalmente aqui falando de resultados estéticos, também faz parte da conduta do nutricionista, né, orientar esse paciente em relação a esse objetivo, certo? Então, para o paciente que tem alto percentual de gordura e está relatando para você que é hipertrofia, cabe também a você explicar para ele que naquele momento, naquele atual contexto, o objetivo de hipertrofia, uma dieta com um superávit calórico, não é o melhor para ele. É importante
tá? Porque ele não tem esse conhecimento. E vamos ser sinceros aqui, eles também não precisam ter esse conhecimento. Faz parte do conhecimento do nutricionista. Então você aterrissar o seu paciente em relação ao melhor objetivo para ele também faz parte da sua consulta, tudo bem? Quando você explica isso com clareza e ele de fato entende, ele vai acatar aquilo que você está falando, principalmente se ele confia no seu trabalho, tá bom? Então você também precisa bater o martelo em relação a qual é o melhor objetivo para o seu paciente, né? Para dessa forma o resultado mútuo ele ser muito melhor, tanto o resultado do nutricionista quanto o resultado do paciente. A não ser que o paciente de fato ele tenha esse entendimento, ele acolheu a sua explicação, só que ele realmente prefere o outro objetivo. E aí, obviamente, quando a gente está falando de estética, se é um paciente saudável, a gente pode guiar ele através desse outro objetivo. Beleza? Mas já começando com uma pergunta que tem muita relação com o nosso conteúdo de hoje. Igor, é possível eu trabalhar com o meu paciente para ele ganhar músculos e perder gordura ao mesmo tempo? Então, provavelmente você já recebeu essa pergunta no consultório ou você ainda vai receber e é possível até mesmo que você tenha dúvidas em relação a isso. Então, eu vou trazer aqui alguns contextos onde isso é possível, né, e outros contextos onde isso não é possível. A partir dessa explicação, a gente vai trabalhar com uma ferramenta que eu ensino na formação Escola da Nutrição Esportiva para você determinar o objetivo do seu paciente a partir do percentual de gordura. Tudo bem? Então, vamos lá. Fisiologicamente falando, Nutri, quando que é possível nós trabalharmos com o nosso paciente para ele ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Primeiro, se esse paciente ele é destreinado, ou seja, aquele paciente chegou para você no consultório e não está fazendo atividade física ou nunca fez atividade física, né? Nesse caso, você pode sim trabalhar com esse paciente com uma dieta, um leve déficit calórico para que ele perca gordura. E como ele está completamente destreinado, só de iniciar uma atividade física, principalmente a musculação, ele vai ganhar massa muscular. Então, quando o seu paciente ele é destreinado, você pode sim trabalhar com a perda de gordura e ganho de massa muscular ao mesmo tempo. E geralmente a gente faz isso com uma dieta ali com um leve déficit calórico, certo? Então a gente consegue esse objetivo. Outro contexto metabólico onde a gente pode trabalhar com ganho de massa muscular e redução de gordura corporal ao mesmo tempo. Quando o nosso paciente ele está fazendo uso de esteroides anabolizantes. Tá? Então a gente interpreta esse contexto como se ele estivesse realmente apto para ganhar massa muscular e ao mesmo tempo perder gordura. Obviamente que isso não funciona com todos os esteroides, tudo bem? Então ter um conhecimento sobre isso também é importante, mas para fins didáticos aqui, considerando o contexto como um todo, se o nosso paciente ele está fazendo uso de esteroides, é possível sim trabalharmos o ganho de massa muscular e a redução da gordura corporal ao mesmo tempo. Então trouxe aqui os dois exemplos clássicos, paciente destreinado, né, e o paciente fazendo uso de esteroides. Beleza? Igor, isso quer dizer que se eu estou trabalhando com um paciente que já treina há muito tempo, né, eu não vou conseguir fazer com que ele ganhe massa muscular e perca gordura ao mesmo tempo? É mais difícil, tá? É mais difícil, não quer dizer que não vai acontecer, mas geralmente não vai acontecer de forma expressiva. Então, quando você tenta trabalhar com os dois objetivos ao mesmo tempo, principalmente quando é um paciente que já treina há muitos meses, há muitos anos, é bem provável e possível que esse paciente fique estagnado, patinando sem alcançar nenhum objetivo, nem outro. Tudo bem? Então, diria assim, para a grande maioria, pelo menos a maioria dos pacientes que você trabalha no consultório, se ele já tem uma rotina de treino, né, vai ser importante ou você focar na hipertrofia ou você focar no emagrecimento. E no longo prazo você pode fazer o que a gente chama de periodização nutricional. Determinado tempo você foca em hipertrofia, depois você foca em um protocolo de definição corporal, para dessa forma você trabalhar com o seu paciente o ganho de volume, mas com qualidade, sem aumentar muito o percentual de gordura. Até aqui, galera, tá fazendo sentido? Temos dúvidas? Então, contextualizando para a galera que está chegando agora, tá? Hoje a gente vai ver aqui na nossa live ferramentas que você pode utilizar, principalmente relacionado ao percentual de gordura, para guiar o seu paciente. Será que é melhor trabalhar com esse paciente hipertrofia ou emagrecimento?
né? Até qual percentual de gordura eu vou trabalhar a hipertrofia? Até qual percentual de gordura eu vou trabalhar o emagrecimento? Tá? Então, eu estou contextualizando o quão é importante o nutricionista ter esse conhecimento, né, para levar o paciente até o objetivo que ele deseja. Certo, pessoal? Então, primeiro, vou começar falando sobre hipertrofia. Tá? Vou começar pela hipertrofia. Vamos imaginar que chegou o paciente no seu consultório com esse objetivo. Igor, eu quero ganhar massa muscular. Né? Geralmente, Nutri, quando ele fala isso, ele está se imaginando com o corpo ali de um fisiculturista. Tá? E, conforme eu for explicando, se está fazendo sentido, vai clicando aí no coraçãozinho, beleza, Nutri? Geralmente, ele se imagina ali com o corpo de um fisiculturista, com um grande volume de massa muscular e um baixo percentual de gordura. Certo? Só que só é interessante nós trabalharmos com protocolos para hipertrofia, e entende-se aqui é uma dieta com um superávit calórico, se esse paciente ele se encontra com um percentual de gordura mais baixo. Tá? Porque quanto maior for o percentual de gordura do seu paciente, quanto mais gordura ele tem, mais gordura ele ganha ao longo do processo de hipertrofia. Tudo bem? Então, geralmente, essas dietas de superávit calórico, nós vamos trabalhar quando esse paciente ele já tem um percentual de gordura mais baixo. Certo? E esqueci de comentar, mas eu vou trazer alguns casos reais aqui hoje para a gente conversar. Beleza? Igor, até quando eu vou trabalhar a hipertrofia com o meu paciente? Presta atenção aqui, Nutri, eu não lembro de já ter mostrado esse conteúdo aqui de forma gratuita antes, tá? Essa ferramenta que eu gosto de trabalhar se chama Valores Norte, tudo bem? E aqui a gente tem um excelente guia para pautarmos a nossa prescrição. Tá? Então, quando você vai trabalhar com hipertrofia com o seu paciente, nós vamos considerar que esse paciente ele tem que estar com um percentual de gordura abaixo desse que nós estamos vendo aqui. Homens, no caso, com um percentual de gordura inferior a 14%, mulheres com um percentual de gordura inferior a 20%. Igor, isso quer dizer que é uma regra absoluta? Não, é um guia. São valores norte, né, para você pautar a sua prescrição. Então, se eu estou atendendo um homem que ele tem 10% de gordura corporal e ele relata que ele tem um objetivo de hipertrofia, faz bastante sentido eu trabalhar com ele uma dieta de superávit calórico, associado, obviamente, a uma rotina de treino de força, né, treino de resistência. Mas até quando, até onde eu vou trabalhar hipertrofia com esse paciente? Até ele alcançar um percentual de gordura ali em torno dos 14%, de 12% a 14%. No caso das mulheres, a linha de raciocínio é a mesma. Eu vou trabalhar com hipertrofia até ela alcançar um percentual de gordura de 16% a 20%. Tudo bem? Então, se você está perdido, se você trabalha ou não hipertrofia com aquele paciente, você pode usar o percentual de gordura dele atual para pautar a sua prescrição. Tá? E reforçando aqui, Nutri, nós estamos falando de resultados estéticos. Resultados estéticos mais avançados. Se você vai trabalhar, por exemplo, com um paciente que tem obesidade, esses valores que eu estou mostrando aqui podem parecer completamente reais e realmente são, dentro do contexto desse paciente que tem obesidade. Então aqui a gente está falando de valores estéticos para quem tem o seu objetivo mais estético. Tá? Não quer dizer que um paciente que esteja com 20% de gordura corporal, no caso de um homem, ele não esteja saudável. Tá? Mas pensando em resultados estéticos, nós podemos trabalhar com esses valores. Tá? Tá fazendo sentido para vocês? Se estiver fazendo sentido, clica aí no coraçãozinho. Se apareceram dúvidas sobre essa primeira parte da nossa aula, manda aí no chat, beleza? Tá? Mas falando de hipertrofia, quando o seu paciente ele tem um percentual de gordura mais baixo, né, nós podemos trabalhar até aqueles valores superiores que nós vimos ali na tabela. Beleza? Vou trazer aqui um exemplo bem interessante, tá? Show, pessoal? Esse aqui é meu paciente, tá? Paciente real. E olha que interessante, visivelmente na imagem dele da esquerda, é quando ele começou o acompanhamento, a gente consegue visualizar que é um paciente com o físico bem desenvolvido, ou seja, nem precisa falar aqui que ele já treinava, só que ele estava estagnado na sua rotina. Ele não via nem evolução em relação a ganho de massa muscular, nem em relação à definição. E é muito comum o nosso paciente ele ficar perdido. Pô, será que eu foco em definição? Será que eu foco em hipertrofia? Tá? Então o paciente que ele tenta fazer dieta por conta própria, ele também fica perdido em relação aos objetivos.
Analisando o percentual de gordura dele através de Falkner, dobras cutâneas, eu encontrei ali um percentual de 10,6%. Visivelmente, né? E os números comprovam que esse paciente tem um percentual de gordura baixo, bem baixo. Tá? E olhando para o físico, a gente nem precisava fazer essa avaliação por números, tudo bem? Mas a gente vai utilizar por números também, porque você tem outros parâmetros mais confiáveis para pautar. Beleza? Então, percentual de gordura inicial 10,6%. Então, é um excelente candidato para nós trabalharmos aqui com hipertrofia, né? Então, eu posso, de acordo com a tabela que eu estou apresentando para vocês, de valores norte, trabalhar até 14% de gordura corporal com esse paciente, considerando o contexto dele metabólico atual. Fez sentido até aqui? Então, esse é um caso que faz muito sentido nós trabalharmos com hipertrofia. Beleza? Voltando para a imagem. Qual foi o resultado? Isso é mais ou menos de 4 a 5 meses de acompanhamento, tá? Ganho de peso total de 6,2 kg. Então, esse primeiro pontinho aí é mais 6,2 kg no peso total desse paciente, sendo 1,750 kg de gordura, né? E 4,450 kg de massa livre de gordura. Então, fez sentido essa conduta. O paciente, ele ganhou bastante massa muscular, né? Ele, naturalmente, aumentou o percentual de gordura, porque ele estava em uma dieta de superávit calórico, mas faz sentido dentro desse contexto. Tá? Ele ganhou muito mais massa muscular do que gordura. E como eu falei, futuramente a gente pode intercalar esse protocolo de hipertrofia com um protocolo para definição corporal. Né? Limpar essa gordura que ele conquistou ao longo desse período, preservando o máximo possível dessa massa muscular. Então aqui nós temos um excelente exemplo onde uma prescrição para hipertrofia faz muito sentido. Tá? A gente vê também alguns colaterais, possíveis colaterais, a gente consegue considerar assim, que é o físico um pouco mais embaçado, né? Redução da definição corporal. Isso se deve ao pequeno ganho de gordura, mas também ao aumento da retenção hídrica que uma maior ingestão de carboidratos promove temporariamente. Tá? Então sim, ele teve um prejuízo nessa definição corporal, mas boa parte também é por conta dessa maior retenção de líquidos, porque ele estava em uma dieta com superávit calórico, né, rica em carboidratos. Fez sentido até aqui, pessoal? Então aqui, excelente exemplo de conduta para hipertrofia, que faz bastante sentido. Se pintou alguma dúvida, manda aí no chat. Uma boa noite para quem está chegando agora, tá? Lembrando que na imersão nutricionista de consultório, que vai acontecer na semana que vem, terça, quarta e quinta, evento online gratuito, nós vamos aprofundar conteúdos como esse, tá? Com, inclusive, casos práticos, resolução de casos práticos. Até aqui, eu trabalhei a nossa ferramenta de valores norte com hipertrofia. Inclusive, trouxe um exemplo aqui, onde realmente faz sentido uma conduta para hipertrofia. Beleza, pessoal? Agora a gente vai começar a falar de emagrecimento. Eu vou usar aqui um outro termo, tá? Quando a gente fala de emagrecimento, nós podemos estar nos referindo a, por exemplo, paciente com obesidade, paciente com sobrepeso mais avançado. E nesse caso, emagrecimento, você vai pautar ali uma prescrição baseada no déficit calórico. Você não necessariamente precisa se guiar pelo percentual de gordura, principalmente se é um paciente que tem um percentual de gordura muito alto, tá? Então eu vou me referir aqui à definição corporal, que é quando o nosso paciente ele já tem um percentual de gordura mais baixo, tudo bem? Mas a gente quer melhorar o perfil estético. E aqui entra o exemplo que eu falei. Quando o paciente ele chega no seu consultório, esse eu acredito que seja o mais comum, e ele relata para você, Igor, eu quero ganhar massa muscular, certo? Quando você faz a avaliação nesse paciente, você tem que ter alguma maneira de diferenciar se para ele realmente vale a pena um protocolo para hipertrofia ou se para ele faz mais sentido um protocolo para definição corporal. Tá? Eu vou falar melhor sobre isso, mas através de um protocolo para definição corporal, o seu paciente ele pode adquirir uma composição corporal que parece que ele está mais forte do que se você tivesse focado em uma dieta para hipertrofia. Vou mostrar isso aqui com imagens, mas primeiro mostrando os valores norte em relação à definição corporal. Vamos lá. Show, galera! Então, se você está trabalhando com um paciente que ele já tem um percentual de gordura mais alto, ali, vou falar no caso dos homens, mas a linha de raciocínio é a mesma para as mulheres, tá? O H relacionado a homens, o M a mulheres. Digamos que você está atendendo
chegou para você no consultório um paciente com 18, 19% de gordura corporal, relatando que ele quer ganhar massa muscular. Na cabeça dele, ele se imaginando, né, com um corpo maior, mais definido. Tudo bem? Ao fazer a avaliação física desse paciente, principalmente se for um paciente que já tem uma rotina de treinos, já treina a musculação há bastante tempo, faz muito mais sentido você focar na definição corporal. Então vamos considerar aqui que ele tem 18% de gordura corporal. Faz mais sentido você trabalhar com ele a definição corporal. E se está fazendo sentido, galera, clica aí no coraçãozinho para eu entender que vocês estão conseguindo captar. Mas se ele tem 18% de gordura corporal, vale muito mais a pena você trabalhar com ele definição para essa massa muscular que ele já tem ficar aparente, do que você focar em um plano alimentar para hipertrofia. Tudo bem? Então, até onde eu posso trabalhar a definição corporal com esse paciente? De 8 a 10%. Se é um homem tem 18% de gordura, você pode trabalhar com ele mirando ali dos 8 a 10% de gordura corporal. Ratificando, pessoal, isso a gente está falando de resultados estéticos. Né? Dependendo do contexto do paciente que você está atendendo, esses valores eles são bem irreais, tá bom? Mas falando de resultados estéticos, você pode mirar nesses valores que estão na tela. Mas, Igor, o meu paciente alcançou 12% de gordura corporal e está satisfeito. Sem problemas. A gente está falando de resultado estético. Não estamos falando aqui de saúde. É um paciente saudável. Tudo bem? Então, a partir do momento que ele acha que ele já está com um percentual de gordura muito baixo e que ele quer começar a ganhar massa muscular, você pode trabalhar isso, tá bom? Mas, se você ficar perdido em relação a números, temos aqui esses valores norte. Então, se é um paciente com percentual de gordura mais alto, você pode trabalhar mirando nesses valores norte de definição corporal. Certo? Trago aqui um exemplo. Vamos tornar isso aqui mais visual. E aqui eu busquei realmente um caso de curto prazo. Tá? Se eu não me engano, isso aí essas duas consultas têm um mês e pouco de diferença. Tá bom? Porque aí a gente já consegue visualizar esses resultados no curto prazo. Então, na primeira imagem, é o paciente que chegou no consultório relatando que queria alcançar mais massa muscular. O foco dele era o ganho de massa muscular. Só que, ao fazer a avaliação dele, o percentual de gordura dele estava em torno de 14%. É um percentual de gordura alto? Não é. Tá? Mas se nesse momento eu trabalhasse com ele hipertrofia, esse percentual de gordura ia aumentar. E a partir do momento que esse percentual de gordura alcançasse ele 15, 16, 17%, né, o perfil estético dele já não estaria mais favorável, certo? Por mais que ele tivesse bastante massa muscular. Consegue entender que esse jogo do resultado estético não está relacionado com a quantidade de massa muscular que tem o paciente, e sim essa relação da massa muscular bem desenvolvida com um baixo percentual de gordura. Então, em um caso como esse aqui, faz muito mais sentido trabalhar a definição corporal. Né? E se vocês olharem bem, na segunda imagem, na primeira imagem ele tinha 14% de gordura corporal. Na segunda imagem, 11,9%. Olhando bem, parece que na segunda imagem ele está mais forte do que na primeira imagem. Por quê? Porque ele está mais definido. Então a gente consegue ver o peitoral mais desenhado, né? Por mais que ele esteja com 2,2 quilos a menos. Porque ele perdeu principalmente gordura, certo? Então, em uma conduta como essa, a gente consegue ver diferença através da definição corporal. Se a gente trabalhasse aqui com hipertrofia, né, bem provavelmente, na consulta subsequente, ele estaria mais inchado. Ele não estaria com essa definição corporal. E a impressão que a gente teria era que esse paciente ele perdeu massa magra, ele não está tão forte, ele não está tão em forma. Tudo bem? Trouxe essa imagem do paciente de frente, que a gente já consegue ver alguma diferença, mas de costas essa diferença foi mais notável. A gente vê aqui na segunda imagem as costas bem mais desenhadas, o que dá a impressão que esse paciente tem mais massa muscular comparado à primeira imagem. Tudo bem? Então vocês conseguem visualizar aqui a importância do nutricionista saber definir o objetivo do paciente. Dessa forma, o nutricionista tem mais resultado e o paciente também. Esse paciente, por exemplo, ele ficou bem satisfeito com o resultado. Mas se eu tivesse feito uma prescrição para hipertrofia, que era isso que ele estava relatando na primeira consulta, provavelmente ele não estaria tão satisfeito. Tá? Explicando aqui os números, ele perdeu 2,2 kg de peso total, 1,840 kg de gordura e 350 gramas
de massa livre de gordura, tá? É uma excelente proporção, tá bom, pessoal? Sempre a gente vai mirar no paciente ganhar muito mais, perder muito mais gordura do que massa magra em um protocolo de definição corporal, tá? E já contextualizando nos próximos passos. Se ele tem 12% de gordura corporal, aqui eu posso ou continuar trabalhando definição corporal com esse paciente até ele alcançar os 10, 9% de gordura corporal, ou eu já posso começar a focar em hipertrofia, tá bom? Nesse caso fica bem a critério do nutricionista e também de acordo com a opinião do paciente, tá? Aqui você pode realmente querer entender mais do paciente, se para ele já tá legal, se ele quer definir mais. Então, como a gente está falando de resultados estéticos, a gente pode pegar a opinião desse paciente no começo. Mas, em um primeiro momento, eu não pediria a opinião dele, tá? Eu focaria em definição corporal. Tá fazendo sentido, pessoal? Se tá fazendo sentido, clica aí no coraçãozinho. Se pintou alguma dúvida, manda aí no chat. Lembrando que isso é só o aquecimento, tá? Aquecimento para imersão nutricionista de consultório, que vai acontecer na semana que vem, terça, quarta e quinta. Evento online gratuito. Tem alguém aí que já se inscreveu? Quem já se inscreveu, manda aí no chat para mim. Uma boa noite pro pessoal que tá chegando agora, tá? Pra galera que tá chegando agora, essa live vai ficar salva durante alguns dias para vocês conseguirem assistir ela completa, tá bom? Show de bola. A Kyria mandou aí, boa noite, Kyria, que já se inscreveu na imersão. Excelente. A Jess também mandou que já se inscreveu. Show de bola, Jess. A Graziele já se inscreveu. Show de bola, Graziele. Seja bem-vindo. Esse evento vai ser show de bola, galera. O Day Wilson também já se inscreveu. A Natália. Excelente, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A Leidiane também já mandou que se inscreveu. E lá nós vamos ver casos práticos, inclusive o desenvolvimento de casos práticos, né? Aqui eu já cheguei com um caso pronto, é um resultado, né? Já que a pauta era essa, condutas, mas lá nós vamos ver também o desenvolvimento. E fora vários pontos, né? Cálculo do gasto energético, exames laboratoriais, prescrição de carboidratos. Então vai ser um evento bem relacionando, né? A ciência com a prática de consultório. E aqui que eu trouxe na reta final da nossa aula, essa questão do resultado estético, galera. Quando a gente fala de resultado estético, no consultório principalmente, pensando no público de hipertrofia, no público de emagrecimento, no público saudável, quando a gente fala de estética, é muito esse jogo da ilusão. Vocês viram aqui hoje, quando a gente pega um paciente que tem um percentual de gordura maior e tem a massa muscular bem desenvolvida por já ter uma rotina de treino, vale muito mais a pena nós focarmos em definição corporal. Esse paciente, ele vai perder gordura, ele vai perder peso, mas ele vai ficar com uma aparência muito mais favorável, muito mais estética, né? Vai parecer que ele é muito mais forte. Tudo bem? Então, mais uma vez, o paciente parecer forte, estar com o corpo em forma, não está relacionado com a quantidade de massa muscular que esse paciente tem. Não é quanto mais massa muscular ele tiver, né, mais bonito vai estar o corpo dele. Não. A principal relação está no volume de massa muscular com o percentual de gordura. Então vale a pena, em boa parte dos casos, nós reduzirmos o percentual de gordura, mesmo que para isso a gente precise reduzir um pouquinho o volume de massa muscular. Dessa forma, o resultado estético final ele vai ser muito mais favorável. Beleza? Show de bola, galera! Então, eu tinha separado isso para a nossa live de hoje, para a nossa live de aquecimento. Então, lembrando, para quem está chegando agora, tem muita gente chegando no perfil. Toda segunda nós temos essa live, né, do zero à prática de consultório, onde eu associo conhecimentos científicos com a prática de consultório. Na quarta-feira nós temos as nossas aulas tradicionais no YouTube, certo? E estamos em edições especiais por conta da imersão nutricionista de consultório, que vai acontecer na semana que vem. Beleza, pessoal? Vejo vocês agora. Amanhã, né? Essa semana vamos ter lives extras por conta desse aquecimento. Então amanhã nós já temos live de novo, beleza? Temos live praticamente a semana toda, menos na quinta-feira, tá? Então esses avisos vocês vão receber pelo grupo do WhatsApp. Sempre antes de começar as nossas lives, você vai receber a notificação. Então fica de olho lá no WhatsApp para você poder ter essa oportunidade de participar aqui ao vivo. Beleza, pessoal?
vou ficando por aqui. Para quem já se inscreveu na imersão, o dever de casa de vocês é encaminhar esse convite para outros colegas nutricionistas, para outros estudantes de nutrição, tá? Vamos botar essa galera para estudar, porque esse conteúdo aqui ele é muito relevante, né? Para transformar a vida dos pacientes, mas também para reforçar a nossa classe. Então, o nutricionista, bem preparado, ele tem um poder enorme nas mãos. Tá? Então, quando o nutricionista enxerga que ele tem esse poder enorme, a nossa classe ela fica muito mais forte. Beleza, pessoal? Então, envie o convite para todos que vocês conheçam, né, da área de nutrição. E para você que está assistindo a live e ainda não se inscreveu, vou finalizar aqui agora. Nossa live é só clicar no link da bio e você vai ter lá o botãozinho para você se inscrever. É só preencher com o nome, com o e-mail, evento online, gratuito, beleza? E começa na terça que vem. Uma boa noite a todos vocês e espero vocês aqui amanhã com a nossa próxima live de aquecimento.